ainda me recuperando aí dessa fratura no platô da tíbia, mas sem deixar de trazer uma mensagem muito importante para você. Nessa semana que é a Semana Santa, e seguindo aí o texto de Lucas, capítulo 22, o versículo 39 ao 40, onde nós vemos as seguintes palavras de Jesus. Jesus saiu dali e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Querido amigo, querida amiga, ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou no Getsemane. Lucas, como nós ouvimos, ele não menciona o jardim do Getsemane. Ele menciona apenas o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras é onde está o jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Getsemane significa lagar de azeite. Neste lagar, onde as azeitonas eram esmagadas, Jesus experimentou a mais intensa agonia. Jesus experimentou a mais intensa prensa. Enquanto Adão perdeu o paraíso no jardim, lá no jardim do Éden, Jesus num jardim, no Getsemane, ele reconquista o paraíso. Ele começa a trilhar este caminho, que é o caminho da reconquista do paraíso. Não havia nenhuma improvisação, não havia e nem haveria nenhuma surpresa. Para esse fim, Jesus veio ao mundo, o Pai o entregou para morrer no lugar dos pecadores. E Jesus, voluntariamente, se dispôs a morrer. Mas algo, observe isso, não haveria surpresas. Não haveria improviso. Jesus estava disposto e sabia o que viria. Só que, mesmo sabendo de tudo, uma coisa se fez muito necessária: a oração. Oração. Recordemos que Jesus buscou esse lugar de oração não apenas no momento da angústia. Quantas pessoas buscam orar apenas no momento de angústia, não é verdade? Mas se ainda for assim, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele não orou apenas nos momentos de angústias. O evangelista Lucas informa que este lugar secreto de oração era um lugar costumeiro, onde Jesus ia constantemente para orar. E Jesus conhecia esse hábito de Jesus de ir ao Getsemane. Por isso, ele foi tranquilamente, foi até fácil liderar os soldados para prender Jesus. E lá ele traiu Jesus com um beijo. Lucas, ele destaca o cuidado pastoral de Jesus, alertando os seus discípulos e também alertando a nós sobre a necessidade de orar para não entrar em tentação. Jesus, ele conhecia o poder da tentação e ele sabia que diante da tentação só há uma coisa que nos ajuda a vencer: oração. A oração é um antídoto contra o medo. A oração é um antídoto, uma armadura contra as investidas do mal. Nós não iremos resistir à tentação sem a oração. Quando Jesus, ele retorna da sua oração, ele encontrou os seus discípulos dormindo. E quando ele encontra os seus discípulos dormindo, Jesus, ele traz uma exortação para os discípulos: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que tentação? Qual tentação os discípulos estavam sujeitos enquanto estavam dormindo? A tentação de negar Jesus. Muitas coisas iriam cair sobre eles. Era um momento perigoso. E eles corriam o risco de abandonar Jesus. Jesus orou a fim de vencer a própria tentação. Qual? Agonia da solidão. Está lá no versículo 41, agonia da solidão. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai,
Se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. De joelhos, Jesus orava. Ele estava só, a ponto de suar sangue. Os discípulos, pobres discípulos, sabe, tão iguais a mim, dormindo. E Jesus está ali naquela batalha, numa batalha intensa, orando, chorando, suando sangue. Mas ele não foge. Ele realiza a vontade do Pai e se entrega voluntariamente. E disse para que a vontade do Pai fosse realizada naquele momento. Oração. Oração não é dizer a Deus o que Ele precisa fazer. Oração é submeter-se à vontade de Deus. Deus, nessa situação, seja feita a tua vontade, não a minha. É curioso, mas Lucas, ele registra o conforto que os anjos trouxeram para Jesus num momento de muita agonia. O anjo veio preparar Jesus para aquela hora mais escura da agonia. O anjo, ele não apenas consola Jesus na angústia, mas o anjo também conforta para que Jesus possa lidar com essa agonia intensa. No Getsêmani, Jesus enfrentou a sua mais profunda angústia. A partir do Getsêmani, não há mais relatos bíblicos, não há mais vestígio de que Jesus tenha se angustiado. Jesus orou e saiu consolado do Getsêmani. Ele triunfou de joelhos no Getsêmani e agora ele está pronto para enfrentar os inimigos e morrer. Graças a Deus. Nosso primeiro grito na hora da dor deveria ser em forma de oração. Pelo salmista, Deus nos dá uma recomendação muito especial. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tiago, irmão de Jesus, nos dá um conselho. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Jesus não apenas orou no Getsêmani, ele também ordenou aos seus discípulos para que os mesmos orassem e apontou a vigilância e a oração como o modo de escapar da tentação. Nesse dia de Semana Santa, nós somos convidados a orar. Por quantas coisas precisamos orar? Observe as mensagens anteriores. Você já orou hoje? Bondoso Deus, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.